esse tema do racismo nas relações internacionais, a gente está tratando aqui como um tema menos tradicional. A gente, né, estipulou aqui no nosso podcast essa ideia de ter 2 temas, né, ao longo da noite do nosso evento, né? De novo, tanto faz aí se é de manhã, de tarde ou de noite, mas um deles sendo um tema tradicional e um outro menos tradicional, para a gente poder explorar justamente os limites dessa linguagem do campo de relações internacionais, enfim, das pesquisas. Então, quer dizer, racismo é um tema menos tradicional. Eu acho que essa abordagem ela tem um certo risco, porque ela faz parecer que é um tema novo, que emergiu, né, que de repente passou a ter importância, passou a ter significado, passou a ter relevância a ser estudado, né, quando, no fundo, a própria constituição do nosso campo de relações internacionais, é o que essa pesquisa, né, mais recente tem mostrado, a própria constituição dessa instituição, que é o RI com letra maiúscula, foi feita em bases raciais, racistas, né? Então, o tema particularmente me chamou a atenção aqui nos últimos 2 anos, quando alguns textos começaram a se acumular nas principais revistas da nossa área, explorando essa questão racial, a ausência, né, dos temas das pessoas negras, pretas, né, uma autora aqui da área diz, né, das nações de cor, a ausência delas do debate e dos seus temas, né, quer dizer, essa leitura começou a se acumular nos últimos 2 anos, mas há pelo menos 10 anos, há pelo menos, né, no mínimo aqui 12, tem se estabelecido o debate, né, que eu chamo a virada regional, né, o descobrimento que o campo de relações internacionais não se resume à Inglaterra e os Estados Unidos, aos falantes de inglês, essa virada não ocidental, que também começou a ser registrada em vários textos ao longo, especialmente desses últimos 15 anos, né, eu vou aumentar um pouquinho aqui, né, e sempre me chamava a atenção a ideia de que o tema do racismo não aparecia. Aparecia o não ocidental, mas o racismo não era a palavra que aparecia. A questão racial imediatamente não era a questão que aparecia. Quer dizer, essa professora, uma das principais contribuintes nesse tema, Olivia Utazibua, né, uma belga ruandesa que estuda, né, especificamente a questão, né, do racismo, ela é perguntada onde está o racismo em relações internacionais, ela fica constrangida, ela diz, no fundo, está em todo lugar. Ela está mais imediatamente nas publicações, nos temas, nos autores que publicam, mas, no fundo, ela está na própria Constituição. O campo, a frase dela, né, e de alguns desses autores aí dessa literatura que eu compartilhei com a Aline também, né, Aline? O campo de relações internacionais, esse que a gente conhece, né, das universidades ali do pós-Primeira Guerra Mundial, do pós-Tratado de Paris, de Versalhes, né, na verdade, um campo preocupado com a administração colonial, com a justificativa da supremacia racial, branca, e as técnicas, né, mais apropriadas para a administração colonial. Então, é só depois da Segunda Guerra Mundial que esse tema racial, que, do ponto de vista da época, né, fundava mesmo, sem a tal vergonha, inclusive que a gente comentava aí antes de começar a gravação, né, a tal vergonha sobre o racismo, né, era um tema mesmo legítimo desses debates. De repente, ela é escondido pós-Segunda Guerra Mundial, em função dos temas da colonização e descolonização, né? E esse apagamento, ele é proposital, né? Quer dizer, esconder essa origem. A origem, na verdade, ela nos é repassada como aquele mito do debate entre os realistas e os liberais, procurando as melhores formas de organização internacional, mas não o fundamento, né, colonial e racial, né, do nosso campo, que também é do capitalismo, como a Aline já colocou aqui, né, na contribuição dela. Quer dizer, essa professora, ela diz o seguinte: reconstruir o campo de relações internacionais não é simplesmente, né, sobre essa questão, a partir dessa questão, né, da crítica racial, do racismo, não significa simplesmente incluir mais pessoas,
né, não brancas nas publicações, suas temáticas, as suas preocupações nas pesquisas de relações internacionais. Uma disciplina mais emancipatória nesse sentido, ela tem que mudar a sua pergunta constitutiva, né? E justamente identificar nos desejos de desenvolvimento, nos desejos das missões civilizatórias, né, que compõem aí, né, o mundo eurocêntrico e depois o americano e né, o destino manifesto dos americanos. Esse desejo civilizatório é em si o racismo nas relações internacionais e ele constitui o campo. Então, um campo que seja realmente anticolonial, antirracista, ele tem que realmente fazer essa questão muito explícita e se reorientar, né, no que significa desenvolvimento, civilização, né? Aquilo que a gente falou na última oportunidade também, Aline, eu acho que talvez não no podcast, mas na palestra que a gente fez, né? Esse desejo da missão civilizacional de salvar o outro da sua própria identidade, né? Salvar o outro daquilo que ele é, né? Então, esses autores, né, mais contemporâneos que têm feito essas pesquisas mostram, né, que, no fundo, mais do que eurocêntrico, é um condomínio anglo-saxão mesmo. Ideias civilizatórias que os anglo-saxões quiseram impor sobre os alemães, enfim, qualquer outra, né, europeia. Então, é bem anglo-saxão. Então, esse é o elefante da sala do nosso campo.